Graça e paz. Estamos mais uma noite reunidos para adorarmos ao Senhor. E hoje aqui, com a permissão do nosso Deus eterno, entrando no seu lar para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Eu sou a pastora Adriana, projeto Adriança Eterna. Tenho a honra de servir ao Senhor nesta igreja, juntamente com o nosso pastor presidente, pastor Daniel Smith, sua esposa, a pastora Gisele, fazendo parte desse corpo ministerial de Cristo aqui na terra. Estamos com saudade de todos vocês, né? Porque hoje temos pelo ambiente a qual vivemos ministrar a palavra, pelo uma câmera, né? E poder transmitir a você aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Como você já vem ouvindo, vendo nas redes sociais, o tema que Deus tem falado comigo é sobre isto que está ali. Não mude o propósito, porque mudou o ambiente. O Senhor tem falado fortemente ao meu coração sobre dois apóstolos que passaram por muitas dificuldades, mas eles não mudaram o propósito dele, que era de adoração. Nessa noite eu quero convidar você a primeiramente a orar comigo. Sei que você está na sua casa, reunido com a sua família. Você está aí no seu lar ou aonde você esteja, porque tenho certeza que por várias formas estou sendo, nesta hora, né, assistida por você. Eu convido para onde você estiver. Feche os seus olhos por um minuto. Recline a sua cabeça. Vamos agradecer a Deus por mais um culto, por mais uma noite onde nós vamos estar juntos para aprender mais de Deus. Feche os seus olhos comigo. Senhor, te louvamos, Pai, por mais uma noite. Te louvamos, Senhor, por mais um dia onde dormimos e levantamos, porque o Senhor nos sustentou. E se hoje, Pai, nós estamos com vida, com saúde, nós te glorificamos, Senhor, porque o Senhor tem sido o nosso sustento. Na noite deste dia, Pai, eu peço, Senhor Jesus, que visite a cada um que está no seu lar neste momento, junto com a sua família, junto, Senhor, do seu ente querido. Pai, eu não sei aonde esta live possa estar chegando, mas o Senhor sabe. E eu te peço, amado Espírito Santo, toca em cada coração, em cada mente. Prepara cada coração, Senhor, para ouvir a tua palavra na noite deste dia, Senhor. Porque estamos passando por momentos difíceis, de luta, mas a tua palavra é que nos sustenta, Pai. E na noite, você no seu lar, abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 9. Nós vamos fazer uma leitura que é muito conhecida do povo de Deus, que fala sobre Paulo e Silas. Mas para você ter entendimento do que o Senhor quer ministrar aos nossos corações na noite deste dia, nós vamos ler a partir do versículo 9. Atos 16, versículo 9, que diz: Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuraram partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Neópolis. Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, aonde julgávamos haver um lugar para oração. E assentamos, falamos, e as mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lígia, vendedora de púrpura, Tira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa, nos rogou, dizendo: se houver julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa. Nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E estando seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esse homem que nós anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito:
em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando os magistrados, disseram: este homem, sendo judeu, perturbaram a nossa cidade. E nos expôs costume que nós não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo dado muito açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que o guardasse com segurança. A qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe assegurou os pés no tronco. Por perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas a prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, soltou dentro, e todo trêmulo se apresentou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e todos os que estavam em sua casa. E tomando-os eles, conseguiu naquela mesma hora da noite lavá-los os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E então, levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amados, o que o Senhor tem ministrado ao meu coração durante muito tempo, essa palavra, que nós não podemos mudar o propósito ao qual fomos chamados por causa do ambiente ao qual nós estamos vivendo. E nesse tempo todo de pandemia, que nós estamos passando por todas essas dificuldades, Deus tem ministrado muito forte essa palavra ao meu coração. E eu li essa passagem por várias vezes. O que o Senhor me chamou a atenção nessa passagem? Que nessa passagem do versículo 9 ao versículo 34, Deus usou a vida de Paulo e Silas para alcançar 3 outras vidas. Eles tinham propósito, se você ler o capítulo 16, a partir do primeiro versículo, Paulo tinha a intenção de ir para outro lugar. Mas o Senhor apareceu a ele em espírito e disse não. Deu a ele uma visão de um homem que chamava para ele ir à Macedônia, porque ele precisava de ajuda. Como está no versículo aqui mais acima, Deus mostra Paulo em visão e fala, vai à Macedônia, porque alguém precisa de ajuda. E quando ele obedece à voz do Senhor, que ele vai à Macedônia, lá ele primeiramente teve um encontro com Lídia. Lídia viu ele falar, a história conta que ele chegou até a beira de um rio onde tinha umas mulheres, e ela começou a ouvir ele falar, e o Espírito de Deus ardeu no coração dela. Ela era uma mulher que temia o Senhor, que ela conhecia o Senhor, mas eu entendo que ela não teve um encontro real com o Espírito Santo. Ela veio ter este encontro quando ela viu Paulo falar da palavra de Deus, e aquilo ardeu no coração dela, que ela queria mais daquele Deus. A primeira pessoa que foi atingida com a viagem de Paulo e Silas foi Lídia. Ela teve a primeira oportunidade, de ter o homem de Deus perto dela e ser mudada pela palavra que Deus deu através da vida dele. E Paulo e Silas continuou ali, porque ela constrangeu eles. Não, fica na minha casa. Vocês são homens de Deus. Se acha que eu sou uma mulher temente, uma mulher fiel ao Senhor, fica comigo, fica na minha casa. Como a palavra de Deus, ela constrangeu os discípulos a estar com ela. E Paulo entendeu que precisava ficar ali por um tempo. E ele ficando ali, como a palavra de Deus vem nos dizer, todos os dias eles iam a caminho da oração. Todos os dias ele ia a caminho da oração. Aqui entra o tema da mensagem.
Não mude o propósito, porque mudou o ambiente. O propósito de Paulo e Silas era adorar a Deus todos os dias em oração. Eles iam todos os dias a caminho da oração. Só que quando eles passavam por este caminho, tinha uma menina que tinha espírito de adivinhação. Ela dava lucros a homens naquela época, porque ela adivinhava a vida das outras pessoas e arrecadava dinheiro com aquilo e dava lucro aos seus senhores. Paulo, por várias vezes, passou por ela. A Bíblia vem nos falar que por várias vezes ele passava e ela falava, ali vai um homem de Deus, ali vai um pregador da palavra. E aquilo incomodava Paulo. Um certo dia, Paulo falou assim, hoje não, hoje eu vou calar esse demônio. Ele parou e falou assim, olha, eu te expulso em nome de Jesus. Porque ele sabia que era o demônio falando através da boca daquela mulher. Aí entra a segunda pessoa a ser atingida pela vida de Paulo e Silas. Essa menina, ela foi liberta. Essa menina, ela encontrou a liberdade da vida espiritual dela, porque Paulo, ele, de uma certa forma, ele se irritou com o que ela falava, e ele voltou, não, isso é demônio, eu não vou aceitar que ele continue usando a vida dela. Ele se voltou, olha, eu te repreendo em nome de Jesus. E a vida daquela menina foi liberta. Só que Paulo, como você e eu lemos aqui, ele estava a caminho da oração. Ao nosso ver, eu estou indo para a igreja, estou vendo uma pessoa passar por algum sofrimento, por alguma coisa, vou parar, vou ajudar. Porque nós olhando na nossa visão humana, ele ajudou, ele libertou a vida dessa mulher. Mas aí ele causou um grande alvoroço na cidade. Ele causou um grande alvoroço no lugar porque ela dava lucro a alguém. Tinha pessoas por trás dela que recebia lucro pelas adivinhações. Essas pessoas, não, peraí, esses são perturbadores. Eles vieram para cá, trouxeram uma mensagem que não é para ser falada. Eles vieram aqui, mexeram com a nossa cultura e eles não podem permanecer dessa forma. E foram pegos Paulo e Silas e levados à praça pública e espancados. Porque como está aqui na palavra de Deus, no versículo 22, a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados rasgaram a veste e mandaram açoitá-los com vara. Mas você pode estar me perguntando, pastora, mas eles fizeram bem. Eles fizeram bem. Mas aos olhos humanos, ela parou de dar lucro, ela parou de ser aquela vidente que rendia lucros. Esses homens são perturbadores, eles vieram para cá para mudar a nossa cultura, para parar de fazer eu ganhar meu dinheiro, fazer parar eu ganhar minhas riquezas. Não, eu não vou permitir. E levaram Paulo e Silas a serem açoitados em praça pública e ser lançados na prisão. Aqui muda a trajetória de Paulo e Silas. Eles estavam indo a caminho da oração. Eles estavam indo a caminho de louvar e bendizer o nome do Senhor. Só que no meio do caminho aconteceu isso. Ele orou pela mulher, ele libertou a vida da mulher, mas por essa atitude, ele teve a sua dignidade roubada. Porque a ida de Paulo e Silas na Macedônia, por ter sido revelada por Deus, ele já tinha o propósito de alcançar aquelas vidas. Deus já tinha o propósito de alcançar a vida de Lídia, a vida daquela mulher endemoniada. Só que tinha mais uma pessoa para ser alcançada. E Paulo e Silas, passou por esse processo e foi levado à prisão. Dentro da prisão, eles já estavam machucados, porque tinham sido açoitados. Eles já estavam feridos, porque apanharam muito em praça pública. E foram lançados na prisão. Só que o propósito de Paulo e Silas era orar naquele dia. Era se derramar diante de Deus, como eles faziam todos os dias. Eles iam a caminho da oração. Mas no meio do caminho, essa situação foi interrompida. Em vez deles irem para a igreja, vamos conjecturar para a nossa vida hoje, em vez deles chegarem até a igreja, ele acabou na prisão. Aí entra a nossa situação. Quantas das vezes eu e você
Amanhecemos o dia, programamos uma coisa certinha para aquele dia. No final dá tudo errado. Nada do que você planejou acontece. Nada do que você disse que ia fazer é feito. Mas ei, às vezes não foi da sua maneira, mas é a maneira que Deus está conduzindo as coisas a acontecerem, porque tem um propósito no final. Tem um propósito a ser cumprido. Muitas das vezes eu e você não entendemos os desígnios de Deus. Eu e você não entendemos o propósito, mas tem um propósito. Nós não podemos mudar o propósito porque mudou o ambiente. Paulo e Silas podia ser mudado o propósito da adoração e começar a murmurar. Eu fiz o bem, eu orei por ela, eu expulsei o demônio da vida dela e o que eu ganhei é açoite. E com detalhes, irmãos, Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Eles não podiam ser açoitados em praça pública, eles não podiam apanhar em praça pública, mas eles foram sujeitados a essa humilhação por obedecer a palavra de Deus. Por obedecer, Paulo, quando expulsou aquele demônio, ele foi contra todas as tradições daquela cidade. Muitas das vezes eu e você estamos vivendo em situações que a gente tem que ir contra o que mandam nos fazer. Às vezes as pessoas não vão entender por que você está falando B e tem que ser falado A. Não, Deus mandou eu dizer B e eu vou dizer B, custe o que custar. Custou a Paulo e Silas a liberdade. Custou a Paulo e Silas eles serem açoitados. Mas eles não mudaram o propósito da adoração. Porque quando vem dizendo aqui, no versículo mais abaixo, no versículo 25... para ser mais específica, vem perto da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam os hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Eles estavam presos, eles estavam açoitados, eles estavam na prisão, no escuro, porque a Bíblia fala que ele foi lançado no fundo da prisão. Quantas vezes eu e você, por certas situações, somos lançados fora. Eu e você somos botados de lado. Mas nós não podemos perder o propósito da adoração. Mesmo açoitado, mesmo sentindo dor, mesmo com frio, com fome, eles continuaram adorando ao Senhor. Eles continuaram orando e cantando louvores. Aonde isso implica a mim e a você hoje? Às vezes você está se sentindo preso dentro da sua casa. Você está se sentindo preso, pastor, eu não posso sair. A ordem do governo, eu estou em casa. Eu estou de quarentena, eu não aguento mais a minha família. Ei, tem um propósito nisso. Em alguém na sua casa que precisa ser salvo. Tem alguém na sua casa que precisa ser liberto. Tem alguém na sua casa que precisa ser restaurado. E Deus vai usar a tua vida para que isso aconteça. Temos que entender o propósito. Não mude o propósito porque mudou o ambiente. Eu não vou mais orar pelo meu familiar porque eu não estou indo mais aos cultos na quarta, não estou indo mais aos cultos no domingo, não estou vendo mais os pastores, não estou recebendo mais a oração do altar, eu não estou mais recebendo imposição de mãos. Queridos, mudou o ambiente, mas o propósito não mudou. Hoje você está assistindo os cultos por uma live, mas o propósito da adoração continua o mesmo. O nosso Deus continua o mesmo, porque a igreja não é 4 paredes, a igreja é você. Você foi chamado para ser igreja, foi chamado para fazer a diferença. Deus te chamou para ser perturbador de Israel. Mas pastor, o que é isso? Porque quando você vai em contramão do mundo, você é um perturbador. Porque o mundo quer te empurrar a ideologia, o mundo quer te empurrar que você tem que fazer as coisas assim, mas você tem que ir pela palavra. A palavra diz que eu tenho que obedecer a pai e mãe. A palavra diz que eu tenho que amar ao meu próximo como a mim mesmo. Hoje, nesse tempo de pandemia, está se falando muito em solidariedade. Está se falando muito em ajudar o próximo. Mas muitos irmãos estão ajudando o próximo para se vangloriar. Muitos estão ajudando o próximo para poder se mostrar. Será que se está realmente ajudando o próximo para mostrar o amor de Cristo? Porque o amor de Cristo é incondicional. A pandemia vai passar, mas a igreja, o amor de Cristo não passa. Você tem que mostrar esse amor o tempo todo. Você tem que mostrar esse amor em todo o tempo da sua vida. Paulo e Silas, mesmo estando açoitados, mesmo saindo do ambiente para qual eles iam, eles não mudaram o propósito, que foi o propósito da adoração. E o que me chama a atenção, irmãos,
é que Deus, Ele é lindo. Ele é lindo. Porque eles precisaram ser açoitados, eles precisaram ser lançados na prisão. Mas o propósito de tudo isso era alcançar a vida do carcereiro. Se Paulo e Silas não tivessem ido àquela prisão, o carcereiro e sua família não teriam conhecido a Jesus. Você já parou para pensar nisso? Foi uma estratégia dos céus usada para alcançar a vida daquele carcereiro. Às vezes eu e você passamos por situações que nós não entendemos. Mas essas situações são necessárias para que a vida de um carcereiro seja alcançada. Essas situações, às vezes, que te causa dor, te causa sofrimento, te causa incômodo. Deus está usando essa situação para alcançar alguém. Você tem que entender o propósito. Você tem que entender que, embora o ambiente à sua volta mude, mas você tem o propósito de crescer, florescer e levar a palavra de Deus, porque o propósito final é salvação de vida. Paulo e Silas, naquela prisão, à meia-noite, eles começaram a adorar. Eles começaram a cantar, porque tem até um louvor que diz que Paulo começou a... Silas, vamos orar, mas eu estou todo machucado. Mas vamos orar, vamos louvar. E eles começaram a louvar, eles começaram a adorar. E Deus viu a sinceridade deles, que eles não mudaram o propósito da adoração, porque o ambiente mudou. Eles não deixaram de adorar porque não estavam num culto de domingo. Eles não deixaram de adorar porque estavam na frente do pastor, na frente do irmão, num culto onde as meninas estão dançando, o ministério de louvor está cantando. Aqui é fácil adorar. Mas quando você está na prisão, arrebentado, machucado, quando você está na prisão, açoitado injustamente, é difícil você abrir a boca e glorificar o nome do Senhor. Mas ei, nessa noite o Senhor está mandando dizer a você: abre a tua boca na tribulação a qual você está vivendo, porque através da tua adoração, vidas irão ser salvas. Vidas irão ser libertas, porque é através da tua dor, do seu sofrimento, que vai alcançar outras vidas. Porque Paulo e Silas sofreram, foram açoitados, mas à meia-noite, quando eles louvaram ao Senhor, quando eles engrandeceram ao Eterno, um terremoto aconteceu naquele lugar. As cadeias foram quebradas, as portas se abriram, as correntes foram quebradas e eles foram libertos pelo poder da adoração. Eu e você temos que ter essa consciência. Eu sou um adorador, eu nasci para adorar, embora a circunstância à minha volta esteja dizendo calem a boca, embora às vezes a minha família está dizendo cala, você é um perturbador, toda hora tu está orando, toda hora tu está cantando, toda hora tu está ouvindo mensagem. Deixa eles falarem o que quiser falar, continua sendo um perturbador de uma parte boa, trazendo o reino dos céus para dentro da sua casa, trazendo o reino dos céus para onde você está, porque você sempre vai estar na contramão do mundo. E voltando para a palavra de Deus, meia-noite, eles começaram a cantar, as cadeias foram quebradas, eles foram libertos. O carcereiro correu e ia se matar, porque naquela época o carcereiro não podia perder seu preso. Se perdesse, a sentença era severa. E o carcereiro, quando viu aquele terremoto, tudo desmoronado, eu vou me matar, todo mundo fugiu. Paulo e Silas, ei, não faça nada, nós estamos aqui. Não toque na sua vida, nós estamos aqui. E o carcereiro, amedrontado com tudo aquilo, perguntou: o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Como está aqui, ó, no versículo 30. E tirando-os para fora, disse: Senhor, o que é necessário que eu faça para me salvar? E Paulo respondeu para ele: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O Senhor está usando a situação a qual você está vivendo para quem está encarcerado ser liberto.
e essa pessoa chegar para você um dia e fazer essa pergunta: o que eu tenho que fazer para servir a este Deus a qual você serve, para ter esta alegria que você tem, para ter este gozo que você tem, que a gente está passando por um momento tão difícil, você continua alegre, você continua louvando, você continua orando, você continua com a sua vida normal, e você vai dar a mesma resposta que Paulo e Silas: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E Paulo e Silas, quando encontrou o carcereiro, que falou isso para ele, o carcereiro pegou eles e levou eles para casa. Lá cuidou das feridas de Paulo, lá cuidou das feridas de Silas, deu a eles comida, acredito que deu a eles veste nova. Paulo pregou o evangelho e a família do carcereiro foi alcançada. A família do carcereiro foi liberta. Aí fechou o ciclo do que tinha que ser feito na Macedônia. Primeiramente, Lígia foi alcançada verdadeiramente pelo Espírito Santo. Depois, Deus liberta a menina endemoniada que tinha espíritos de adivinhação. E por último, foi liberto e salvo a vida e a família do carcereiro. Você está conseguindo entender aonde Deus quer nos levar nessa noite? Deus quer usar a tua vida para que a sua família seja alcançada. Porque aqui também vem Deus falar que Lídia, quando levou ele para a casa dela, ela e sua família foram batizados. Está vivendo um momento de dificuldade? Não estou entendendo nada, pastora. Estou apanhando de tudo que é lado, estou sendo humilhado, estou sendo menosprezado, não consigo entender. A senhora ainda manda eu continuar adorando. Ei, continue adorando, porque o alvo, o propósito é a sua família ser alcançada, é a mesa ser restaurada. Não sei se você lembra, uma das primeiras pregações do pastor Daniel, quando começou essa pandemia, era que é uma oportunidade da mesa na sua casa ser restaurada. Isso foi me lembrado quando eu li aqui esse último versículo, que o carcereiro anunciou a Paulo e Silas dizendo ao magistrado que voltasse e saísse em paz. Mas antes disso, vem aqui falando que a mesa na casa do carcereiro foi restaurada. Paulo e Silas chegou na casa dele para que a mesa fosse restaurada. Às vezes nós não entendemos por que as coisas estão acontecendo. Por que a gente precisa passar mais tempo em oração, em leitura da palavra, em jejum. Porque o Senhor Ele quer falar conosco para nos trazer a restauração da mesa. Porque, irmãos, nos dias de hoje, nós temos vivido dias difíceis, aonde as famílias têm sido totalmente atacadas. Totalmente. Por todos os lados nós passamos por lutas. Encontrei, o versículo 34 vem dizendo: então, levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Como eu venho falando, nós passamos por tantos ataques na família, porque Satanás, ele quer tirar a mesa de dentro do seu lar. Como assim, pastora, tirar a mesa? Tirar a comunhão. Porque quando você está reunido com a sua família à mesa, seja no café da manhã, seja no almoço, seja no jantar, é um momento de comunhão. É um momento onde tudo, você ali está falando, você está perguntando ao filho como foi o dia, o marido está falando o que aconteceu, a esposa está comunicando, está feliz por estar alimentando a sua família. Satanás tem tentado roubar isso nos dias de hoje. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, com toda essa pandemia que tem acontecido, Deus tem cuidado de mim e de você, porque é momento de estar em casa para cuidar da mesa da tua casa, para cuidar da restauração da tua família. Você não pode mudar o propósito porque o ambiente mudou. Ah, mas agora está tudo estranho. A gente vê muitos relatos de família. Está estranho, porque eu não tinha muita afinidade com meu filho. Porque eu acordava de manhã, ia trabalhar, botava o filho para a escola, a babá ia pegar meio-dia, deixava em casa, eu chegava de noite cansado.
quase não se tinha contato familiar. Hoje, com essa pandemia, tudo parou. Você tem que estar com seu filho, você tem que ensinar seu filho a lição da escola, você tem que ensinar para o seu filho as boas maneiras, você tem que acordar de manhã, olhar para sua esposa, olhar para o seu esposo, olhar para o seu filho. Está observando que mesmo em tempo de momentos difíceis, Deus está te chamando de volta à restauração da mesa. Deus está te trazendo de volta ao propósito. O ambiente mudou. Igual está aqui, olha. A planta está dentro da lâmpada. O ambiente foi mudado, porque no certo a planta tinha que estar no jardim para florescer. Mas aí acabou que por um acidente ela ficou dentro da lâmpada. Mas ela não vai deixar de florescer porque ela está aqui dentro. Se ela vai crescer a um ponto da lâmpada explodir, não aguentar, não suportar. Porque a planta foi chamada para crescer. O ambiente pode por um tempo, vai me sufocar, eu não vou crescer, eu vou ficar... Não, se você foi chamado para florescer, não importa o ambiente, você vai crescer, você vai expandir, você vai dar frutos. Mesmo que por um momento você se sinta preso, como Paulo e Silas estavam ali presos no escuro, estavam ali com os pés e as mãos amarrados, parecia o fim de tudo. Não, era apenas o começo da restauração da mesa na casa do carcereiro. Era apenas o começo da salvação da família do carcereiro. Era apenas o começo de uma nova história. Como diz o louvor, uma nova história Deus tem para mim. Deus tem para você na noite deste dia uma nova história, um novo recomeço, uma nova situação, um novo sistema o Senhor tem para a tua casa. Se levante nesta noite, se posicione diante de Deus, faça da tua casa um altar, faça da sua casa um ambiente de adoração. Não mude o propósito da adoração porque você não está vindo mais à igreja. Não mude o propósito de adorar porque você não está mais em comunhão com os irmãos. Ei, a igreja é você, isso vai passar. Logo, logo nós vamos voltar a estar unidos como igreja, mas fortalecidos como família. Porque é o momento, amado, querido, que Deus está chamando você para restaurar a sua família. Paulo e Silas, eles estavam a caminho da oração. Eles saíram naquele dia de manhã, como todos os dias eu vou orar. Só que no meio do caminho, Paulo expulsa o demônio daquela menina. E ele é pego pelos aqueles doutores, magistrados da época, levado à praça pública, açoitado, humilhado, lançado no cárcere da prisão. Mas ele não deixou o propósito, que era de adorar ao Todo-Poderoso. Não deixe de dobrar o seu joelho na sua casa e orar. Não deixe de pegar a palavra de Deus toda manhã e meditar nela. Não deixe de ouvir os seus louvores. Pastora, mas não tem ninguém para me dar uma palavra, não tem ninguém para falar. Porque às vezes nós necessitamos desse contato físico. Nós necessitamos de ter alguém pondo a mão, orando por nós. Ei, vou te dar um aviso. Podemos estar longe fisicamente, mas espiritualmente, eu como pastor e todos os pastores da Aliança Eterna, estamos intercedendo pela sua vida todos os dias. Você é alvo de oração. Todos os dias nós dobramos os nossos joelhos e entregamos um a um na mão do Senhor. Você pode estar se sentindo sozinho do outro lado, mas isso é engano de Satanás, porque o que nos une não é quatro paredes, o que nos une é o Espírito, e o nosso Espírito está solto, a nossa alma está solta, nós podemos adorar, nós podemos louvar, nós podemos interceder pela tua vida. E sabe por que muitas coisas ainda de pior não aconteceu? Vou te revelar um segredo na noite deste dia. Tem intercessores de joelhos dobrados intercedendo por você. Tem pessoas pagando o preço pela tua família. Tem pessoas chorando na madrugada, de manhã, de tarde, de noite. Senhor, visita a família do irmão, visita a família da irmã. Podemos não lembrar do nome de todos, mas todos os nomes que nós lembramos é citado. Senhor, visita. Senhor, envia provisão. Senhor, visita o lar. Senhor, visita a família. Porque nós sabemos como é difícil.
Mas você ainda não desmoreceu. A sua família ainda está de pé. Porque existe Paulo e Silas intercedendo. Porque embora tenha mudado o ambiente, mas o nosso propósito não mudou. Continuamos sendo seus pastores. Continuamos intercedendo pela sua vida. Continuamos pedindo aos céus que te proteja, que te guarde, que te livre do mal. Continuamos pedindo aos céus que estejam com as mãos estendidas sobre a tua casa. Continuamos nos preocupando. Mas às vezes você pode pensar, mas pastora, eu não recebi nenhum telefonema. Às vezes é momento de nós ficarmos sozinhos. Porque Deus quer tratar com você. Deus quer te trazer a uma intimidade que não pode ter ninguém no externo. Só você e Ele. Porque Ele quer usar a tua vida. Ele quer usar a situação que você está vivendo. Para transformar outras vidas. Para transformar o ambiente aonde você está. Não seja mudado pelo ambiente, mas mude o ambiente aonde você chegar. Porque você, por mais fraco que se sinta, você por mais cansado que se sinta, às vezes você fala assim, pastora, eu me sinto tão fraco, eu me sinto tão incapaz. Ei, você serve a um Deus vivo, você serve a um Deus todo-poderoso, que aonde você botar a planta dos teus pés, antes de você chegar, Ele chegou primeiro. E aonde você estiver, você faz a diferença. Porque você não pode ser mudado pelo ambiente, mas você pode mudar o ambiente aonde você está. Porque o dono da vida está com você. O dono da alegria está com você. O dono da saúde está com você. Estamos vivendo um momento onde tem se falado muito em doença, muito em Covid, muito em morte. Ei, seja um propagador de notícias boas. Isso vai passar. O Deus que eu sirvo é o Deus de cura. O Deus que eu sirvo é um Deus de milagre. O Deus que eu sirvo é um Deus que restaura. Um Deus que ainda ressuscita mortos nos dias de hoje. Creia nisso, igreja. Creia nisso, amado irmão. Você está na sua casa, você está no seu lar, mas você é um propagador de boas novas. Você é um propagador do evangelho, da salvação de Cristo. Você é aquele que Deus tem usado no teu lar para dizer que há um Deus no céu que tem o domínio sobre todas as coisas na terra. Nada do que está acontecendo está passando desapercebido. Nada do que está acontecendo está fora do controle de Deus. Mas às vezes, mas pastor, é tanta coisa ruim. Tudo está no domínio da mão do Todo-Poderoso. Só que eu e você temos que ter isso no nosso coração. Eu não vou mudar o meu propósito de adorador, porque mudou o ambiente a qual eu vivo. Paulo e Silas não mudou o propósito de ser adorador quando foi jogado na prisão. Mesmo na prisão, eles continuaram adorando ao Senhor. Na noite deste dia eu quero te convidar, no seu lar, na sua casa, a ser um adorador. Eu convido que você seja um propagador de boas notícias. Porque, irmãos, como eu vou poder dizer que você me entenda? É tão frustrante, tem hora, que você quer fazer alguma coisa e não consegue fazer. Porque você se sente sozinho no ambiente. Você se sente sem força. Você olha para todos os lados, só vem notícias ruins, só vem notícias péssimas. Você sai no portão, já vem falando, morreu tanto. E tantos pegaram, tantos foram. E você chegar no portão e falar assim, olha, eu sei quem é a cura para isso.